Exercício lindo de ser feito, vamos parte por parte, que vai dar tudo certo. Vou ler com você. Foi feito um estudo com uma associação de resistores, de acordo com a figura ao lado, a qual foi conectada uma fonte de tensão com força eletromotriz 7,5 volts, está aqui, e resistência interna R, que pelo jeito ele não deu, então a gente vai descobrir que é uma incógnita. Os valores dos resistores da associação estão indicados na figura a seguir, 6, 3 e 2. Todos os fios condutores são ideais, ou seja, eu considero que eles não têm resistência. E os resistores são ômicos, ou seja, essa resistência vai ser constante. Verificou-se uma intensidade de corrente elétrica no resistor R2 de meio ampere. Então vamos lá. Como a corrente elétrica, sempre a convencional, sai do polo positivo e chega no polo negativo, então eu sei que por aqui vai passar uma corrente, depois ela vai se dividir em duas partes, lembrando que toda vez que a corrente divide, é porque eu tenho um paralelo. Então, esse pontinho aqui onde eu dividi as correntes faz com que o 6 e o 3 ohms estejam em paralelo. Ele falou que a corrente 2 é de meio ampere, então por aqui vai passar meio ampere. Qual que é a característica mesmo do paralelo? Os resistores, os aparelhos, eles passam até a mesma tensão. Então, se eu tenho a resistência e a corrente, resistência e corrente, R vezes I. URI, eu acho U. Se eu acabei de dizer, e você já sabia, que os paralelos têm a mesma tensão, então olha que lindo. Com essas duas informações eu acho U, e eu sei que U é o mesmo. Mas se U é o mesmo, teacher, então quer dizer que eu também consigo descobrir essa corrente? Sim. Mas se eu consigo descobrir essa corrente e essas duas somadas dá essa, então eu também consigo descobrir essa? Sim, de novo. Legal, legal. Então, olha só o tanto de coisa que já dá para a gente descobrir. Ali vai ser a corrente 2, e aqui nós vamos chamar de corrente 3, essa aqui é a corrente 1. Legal, legal? Então, vamos lá. Já vimos o que dá para a gente fazer no exercício. Vamos começar pela A. Ele quer saber o resistor equivalente da associação. O resistor equivalente, primeiro eu vou ter que resolver o paralelo. Então, aquele REC ali em paralelo, ele vai ser para a gente produto pela soma. 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3. Isso vai dar 18 dividido por 9, que dá 2 ohms. Mas, isso é o paralelo. Então, aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. E o que eu fiz foi, juntando esses dois, fazendo o paralelo desses dois, encontrar esse valor aqui. Agora, como eu já achei aquele valor, eu passo a ter esse com 2. Aí eu substituí aqueles dois ali por 2. Então, o resistor equivalente vai ter 4 ohms. Então, resposta, resistência equivalente, 4 ohms, que é a ferradurinha aqui. Bonitinha demais. Agora, na B, ele pede para a gente a tensão elétrica nos extremos da associação de resistores. Ei, alô, som, 1, 2, testando, Jesus. Olha só, ele quer saber qual que é a associação de resistores. Então, quais são esses extremos? Extremos são os pontinhos de entrada e saída. É como se você pegasse aí a sua tomada e vê que tem 2 pininhos, cada um desses pininhos é um extremo. Pega o seu carregador de celular, tem 2 pininhos, cada um é um extremo, que seria a entrada e a saída da energia. Seria a ligação e a saída. Então, ele quer saber entre esses dois pontos. Tá, legal. Tensão é U. Eu quero saber quantos volts que tem por aqui. Então, o que eu poderia fazer? Bom, se eu sei que o REC vale 4, olha, ouça aqui, ouça essa parada. U igual a R vezes I. Se eu sei que o REC vale 4 e eu descubro essa corrente elétrica, eu multiplico os dois e acho U. Então, o meu problema inicial não é o U. Meu problema inicial é encontrar o I. Então, é agora que nós vamos fazer aquilo que eu acabei, no começo do exercício, falar que a gente ia fazer. Então, vamos lá. Deixa eu redesenhar aqui. Esse resistor tem 2 ohms. Aí, ele joga um resistor de 6 aqui em cima. E ele bota um resistor aqui de 3 para baixo. Legal, legal? Então, aqui, 3 ohms. O exercício diz também que por aqui passa uma corrente elétrica de meio ampere. Então, vamos lá. Nesse pedacinho, eu tenho U igual a R vezes I. Então, U igual a 6 vezes meio. 6 vezes meio na tábua do meio vai dar 3 volts. Como esse resistor e esse estão em paralelo, eu sei que pelo 3 ohms tem 3 volts. Então, aqui, resistência
tensão, que é o U. Então, sabendo que esse cara tem a mesma quantidade de volts, eu consigo achar a corrente dele. Como? Eu vou usar a mesma equação. Aí você fala, mas Tite, a mesma equação no exercício 2 vezes? Por quê? Porque eu tenho resistores diferentes. Então, eu estou em etapas diferentes do exercício. Não tem problema nenhum repetir a fórmula. Então, U vai dar 3 volts, aqui vai dar R, e eu vou descobrir essa corrente elétrica que você já fez de cabeça aí e deu 1 ampere. Então, olha que lindo. Em cima, a gente tinha R e I, achou o U. Como esse U é o mesmo, a gente passou a ter aqui embaixo R e U. Aí achou o I. São 3 coisinhas, você vai fazendo as contas até achar. Só que agora o que a gente entende? Por cima passa meio ampere e por baixo passa 1 ampere. Quer dizer que a hora que eles se juntarem, vai passar 1,5. Bom, mas se eles se juntarem e passarem 1,5, quer dizer que antes de dividir também era 1,5. Então, tinha por esse resistor 1,5 ampere. Aí você vai falar, Tite, olha que lindo, já peguei a ideia. Por aqui, eu tenho R, que vale 2 ohms, e eu tenho a corrente elétrica I, que vale 1,5. Como você acabou de falar que só tem 3 coisas, U igual a R vezes I, se eu tenho 2, eu acho o terceiro. Isso mesmo, caramba! Deu para ouvir daqui seu pensamento, parabéns! Então, aqui eu tenho o URI. O U vai ser o R, que vale 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,5 na tabela do 1,5 vai dar 3 volts. Então, agora, beleza? De posse de todas essas informações, eu vou refazer o circuito. Então, aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho um outro resistor, aqui eu tenho um outro resistor. Legal? A gente sabe que, a gente acabou de descobrir, por aqui tem 3 volts. Suave. E a gente descobriu também lá em cima que entre esses pontos aqui também aparece 3 volts. Como eles estão na série, eu vou somar. Então, essa diferença de potencial vai ser de 6 volts. Legal? A diferença de potencial vai ser de 6 volts. É como se aqui eu tivesse 6 volts, nesse ponto aqui eu tivesse 3 volts e nesse ponto aqui eu tivesse 0 volts. Então, ele vai ter uma queda, pum, de 3, pum, mais uma queda de 3. Legal? Então, 6 volts, essa é a DDP nos resistores. Próxima pergunta que ele faz, para aqui que volta. Próxima pergunta que ele faz é a resistência interna do gerador. Eu vou fazer aqui mesmo, C. Quando ele colocou o gerador no rolê, a gente vai passar para a formulinha do UR-, então U igual a E menos R vezes I. O U significa a quantidade de volts que é externa, o circuito externo, ou seja, os meus aparelhos. Todos esses aparelhos, eles consomem 6 volts, acabamos de calcular. O E ele dá como 7,5 menos o R, vezes a corrente elétrica que a gente acabou de calcular também, que é a total de 1,5. Legal, legal? Então, agora o que eu vou fazer? Vou jogar esse cara para cá, vai ficar R vezes 1,5 igual a 7,5 menos 6. Então, vai ficar R vezes 1,5, que é igual a 1,5 também. Então, o R vai dar 1 ohm. Beleza, beleza? Se você conseguiu acompanhar esse exercício aqui inteiro, muito parabéns. Se você não conseguiu acompanhar alguma parte, retome, porque esse exercício é extremamente importante. A gente viu ele como revisão, a gente viu ele associação de resistores mista, que seria paralelo e série. A gente viu o lance de somar as DDPs quando está em série, o lance de fazer a DDP ser igual no paralelo. A gente viu o lance de colocar a corrente elétrica como sendo a soma aqui na série, a equação do gerador. Então, esse exercício tem muita revisão. Se você acompanhou ele inteiro, parabéns. Se você fez ele sozinho, sozinha, nossa senhora, muito mais parabéns ainda. Mas se você não conseguiu pegar alguma coisa, sabe o que acontece? Você vê o exercício de novo. Aí, a hora que você pegar, tá vendo esse monte de parabéns que eu tô dando? Vai ser para você também, porque você persistiu. Que lindo!